Lara Croft, their glorious return. Foi lançado hoje o tão aguardado anime da Netflix, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. E eu trouxe aqui a minha opinião, o que eu gostei, o que eu não gostei e principalmente o que esperar da franquia no futuro com os ganchos, com os personagens, com o enredo que esse anime traz para a franquia. Começando por um ponto bem simples que não faz tanta diferença no futuro da franquia, que é a questão da animação. Nós já tínhamos visto nos trailers que a animação do anime não parecia ser muito boa. Nós sabemos como funciona o processo de criação da Netflix, então eles têm uma pauta muito grande, eles precisam fazer com que aquela máquina rode, então muitas vezes a qualidade ela fica abaixo do esperado. Óbvio que eu, como um fã, esperava uma qualidade sensacional, eu quero tudo melhor para Lara Croft, mas realmente não foi o que aconteceu. Em alguns momentos da animação você vê alguns ângulos estranhos, proporções que parecem erradas, coisas que dobram para onde não deveria dobrar, baixa resolução, principalmente porque é um anime de aventura e de ação. Então você vê muitas coisas sendo jogadas, pessoas correndo, contato corpo a corpo, luta, e isso daí dificulta muito mais o processo de animação. Em cenas que são mais lentas, você consegue ver alguns traços muito bonitos, os cenários são muito legais, as ambientações são interessantes, então funciona. Então, apesar de não ter uma animação da melhor qualidade, isso não prejudica tanto a experiência de quem está assistindo, tá? E aproveitando esse ponto também, uma coisa que eu quero destacar são as roupas da Lara Croft. A gente já está acostumado nos animes a ver os personagens utilizando sempre as mesmas roupas. Então eles têm uma roupa para festa, uma roupa para dormir e uma roupa para aventura. Nesse anime, apesar da Lara já ter um uniforme dela, né, a calça com a regata azul, ela tem uma variedade de roupas que se adaptam de acordo com a ocasião. Então não é só um desfile. Então ela vai para uma missão que é mais furtiva, ela tá com uma roupa preta para que ela consiga se camuflar. Ela vai para uma missão que é num lugar onde é muito quente, ela tá de short. Ela vai para um evento, ela tá de vestido. Inclusive essa questão do vestido foi muito bem trabalhado, porque apesar de ser um vestido, aproveitando, falando desses traços de moleca, que eles são muito mais presentes agora do que nas outras timelines da Lara Croft. Claramente a Lara Croft dessa timeline ela é mais jovem do que as demais. Não se fala exatamente a idade que ela tem, mas ela tá perto de uns 25 anos, né? Não se sabe quanto tempo se passou desde Yamatai. Se sabe que o jogo foi lançado há 11 anos atrás, em 2013, mas não necessariamente se passou 11 anos no universo dela. Isso é um truque interessante de não falar o ano que a aventura acontece, de não passar a idade do personagem, para que ele tenha uma longevidade maior. Então, por exemplo, se a Lara tinha 21 anos em Yamatai e se passassem 11 anos igual na vida real, obrigatoriamente ela teria 32 anos. Então logo eles precisariam fazer um reboot, porque a Lara não conseguiria mais fazer essas aventuras, sabe? Então essa questão de não falar as datas exatamente é um truque bem interessante para que a personagem possa ter 30 anos de jogos sem precisar ter um reboot. A Lara vai ter 20 e poucos anos, 30 anos durante muito tempo, sem precisar reiniciar a história. Um problema que o Resident Evil, por exemplo, passa, né? Infelizmente hoje o Chris já tá com uma idade um pouco mais avançada, o Leon, então eles têm um pouco mais de dificuldade de convencer que aqueles personagens ainda têm a mesma agilidade, ou até mais, do que quando eles tinham 20 e poucos anos nos primeiros jogos. O tempo passa, né? E falando dessa jovialidade da Lara Croft, apesar dela ter traços sérios, ela é uma personagem séria, sozinha, muito direta, sem muita paciência, enfim, ela tem algumas brincadeiras que remetem para essa jovialidade dela, que na minha opinião eu não gosto. Eu prefiro personagens mais maduros em jogos, em filmes. Eu não gosto muito de personagens que são muito jovens, que tem essa alegria o tempo todo. Eu acho que se torna um pouco cansativo. Homem-Aranha do Tom Holland! Mas eles trabalham isso aqui justamente até por conta da idade que ela tem e acho que acaba funcionando. Uma outra coisa que impacta nisso é a dublagem. Eu assisto tudo dublado. Eu adoro a dublagem brasileira, é uma das melhores dublagens do mundo. Então eu assisti primeiramente o anime dublado e depois já assisti ele legendado. A dubladora da Lara no Brasil é a Natália Alves, ela tem 29 anos. Enquanto a dubladora dela em inglês, né, a voz original, é da Hayley Atwell, que tem 42 anos. Então quando você ouve essas piadas com a voz da dubladora de 29 anos,
e compara com a da dubladora de 42 anos, você percebe muito mais a Lara Croft na dublagem original da Hayley Atwell. Obviamente o sotaque britânico, ele traz esse impacto muito maior, essa característica muito mais forte na personagem, mas essa voz mais madura eu acho que só acrescenta pontos positivos à personagem, tá? Por mais que ela tenha 20 e poucos anos no anime e a dubladora de 29 anos esteja mais próxima da idade da personagem sendo dublada, eu acho que funciona mais para Lara Croft uma dublagem mais madura. É uma questão de gosto pessoal, eu tô acostumado com a Lara mais madura. A Lara clássica, por exemplo, ela tinha toda uma postura, uma voz muito madura. A Lara da trilogia Lau, por exemplo, a Lara do Underworld, que você olhava, você via as rugas na testa dela. Eu prefiro personagens assim, me passa uma seriedade da situação maior. Mas isso não quer dizer que o trabalho da Natália Alves tenha sido ruim. Não, ela dubla muito bem. Eu não acompanhei outros trabalhos dela, mas aqui no anime funciona muito bem. Nos momentos que precisa trabalhar certa melancolia, certa preocupação, certo sarcasmo na voz, ela consegue fazer isso. Eu acho que é muito mais uma questão de idade, a nossa voz muda com os anos, do que com o trabalho de dubladora dela. E aproveitando, falando da personalidade, né, mais madura, a gente percebe uma personalidade realmente mais evoluída da Lara no anime, comparando com os jogos. Então, ao mesmo tempo que ela é destemida, ela vai lá e faz o que quer, não é tão destemida e, de certa forma, cega e burra, como a gente viu no Rise of the Tomb Raider. Apesar de estar lidando ainda com diversos traumas, ela lida com eles de forma mais madura do que o que nós vimos nos jogos, do que o que nós vimos nas HQs, nos livros. Então, claramente, essa Lara Croft é uma Lara Croft mais madura, é uma Lara Croft mais experiente do que a visto anteriormente, e isso funciona na timeline. Eu fico feliz, porque eu não aguentava mais ver o amadurecimento da Lara Croft há 11 anos. Inclusive, ela tá muito mais habilidosa. Se você achava que ali no Shadow ela já era apelona, ela era o Rambo, ela fazia o que queria, no anime ela tá muito mais habilidosa. No anime ela escala muito bem, ela luta com todo mundo, ela combate animais, ela faz acrobacias, ela dirige carros. Então ela é muito habilidosa mesmo, mas no nível que você ainda tem ali uma certa crença naquela personagem. E aí, falando sobre combate, isso é uma coisa que me incomodou um pouco dentro do anime, que me parece que é um pouco de falta de balanço nas habilidades da Lara. Às vezes ela é extremamente habilidosa, ela faz o que quiser, quando quiser, com quem quiser, e às vezes ela foge de uma briga. E aí eu não quero dar spoilers pra vocês, mas assim, às vezes ela faz algumas coisas que são inacreditáveis, ela é extremamente habilidosa, e aí em outro momento ela não tá aguentando seguir com uma briga, ela foge de algum inimigo, não fica muito claro porque isso acontece. Inclusive tem um momento que ela vai lutar com um monstro que é muito maior do que ela, e acaba rolando praticamente um combate corpo a corpo que não faz muito sentido. Então tem uma certa forçação de barra pra Lara não utilizar armas ali, que incomoda um pouco. Essa insistência em utilizar o arco, eu demorei muito tempo para aceitar o arco e flecha na vida da Lara Croft, desde 2013. Hoje é uma arma que eu vejo o valor, que eu realmente acho que tem sua utilidade, que faz sentido em muitas situações, mas aqui no anime tem situações que o arco e flecha não faziam sentido novamente, porque ela teria maior facilidade de movimento, ela teria maior poder de fogo se ela estivesse utilizando uma pistola, não podendo nem ser as pistolas duplas, do que utilizando o arco. Então aqui a gente perde um pouco de inteligência e lógica no combate para colocar um detalhe mais interessante dentro do roteiro. Mas de qualquer forma os combates são super interessantes, eles funcionam com pequenas falhas e ainda é bem agradável você ver ali uma Lara Croft que é inteligente, que utiliza equipamentos, que tem tecnologia a favor dela, que usa a herança dela. Não é mais uma Lara Croft que faz um monte de gambiarra com as armas dela, amarra ali com um pedaço de tecido para poder combater os inimigos. Não, é uma Lara que está preparada, que inclusive tem até uma equipe para ajudá-la. O Zip, da trilogia Lau, está presente no anime, né, como a gente já sabia, então ele ajuda a Lara realmente na parte técnica. Inclusive eu gosto muito de uma piada que o Zip faz, perguntando se a Lara não vai explodir a mansão. Eu achei sensacional, e eu só tô comentando isso, dando esse pequeno spoiler para vocês remeterem isso ao jogo do Tomb Raider Underworld, onde o clone da Lara, né, explode a mansão e o Zip vê isso. Então é muito interessante essa piada que ele faz, como se ele tivesse vivido esse momento, né? E ele realmente viveu, só que em uma outra timeline.
Os personagens adicionais não são tão interessantes, eles adicionam algumas pessoas, além do Jonah e do Zip, tem outros personagens que eles adicionam ali para auxiliar a Lara Croft, eles não são muito interessantes, eles tentam trazer uma pequena profundidade para a história dela, mas eu acho que eles mais cansam do que ajudam. De novo, eu acho que a Lara sozinha funcionaria melhor. E inclusive aqui de novo a gente tem toda aquela questão de traumas de Yamatai. Ai, o Roth morreu, ai, meu pai morreu, e tudo aquilo que desde 2013 está sendo construído. Então, por exemplo, quem está assistindo o anime, quem jogou o primeiro jogo e está assistindo o anime, legal. Amarrou o primeiro jogo com anime, ou quem jogou um dos jogos, dos 3 jogos do reboot e assistiu o anime, funciona, tem alguma amarração. Mas se você jogou os 3 jogos e tá trauma, e assistiu o anime, aí você já fica, ai, de novo, sério. Entendo que traumas são traumas, cada pessoa lida da sua forma, mas aqui é um entretenimento. Começa a ficar um pouco cansativo você bater sempre no mesmo tema. Parece às vezes até um pouco preguiçoso você utilizar sempre a mesma pauta para dar profundidade para personagem. E pior ainda pro fã, porque se você jogou os jogos, você lê os documentos que são apresentados nos jogos, você lê as HQs, você lê os livros e tudo mais, tudo isso que eu fiz, quando chega no anime, 11 anos depois, a Lara ainda sofrendo pelo trauma de Yamatai, você já fica, meu Deus, eu tô de saco cheio disso. Então, pra mim, esse foi o grande erro do anime. Ainda está trabalhando pautas muito antigas. Apesar dela não ser a mesma Lara que nós vimos no Rise of the Tomb Raider, onde ela ficava, eu preciso seguir os passos do meu pai, o Roth. Apesar dela não estar tão focada nesse Daddy Issues, que agora ela tem 2 pais, né, o Roth e o pai dela mesmo, ainda incomoda um pouco. Então, se apoiar nesses pilares, nesses 3 problemas da Lara e um 4º problema que é a Sam, já tá um pouco cansativo. Eu esperava que eles fossem superar isso no anime. E eu fico até com medo de como eles trouxeram esses temas ainda no anime, que eles continuem trazendo nos jogos. Então isso é uma preocupação grande minha pra franquia. Quanto à história, o vilão, ele tem uma motivação... Eu não vou dizer preguiçosa, porque tem uma questão familiar ali, mas ele quer destruir o mundo porque ele tá muito bravo. E é isso. Então, assim, é um pouco frustrante, sabe? Não é um personagem cativante, não é um personagem profundo. Ele tenta fazer um paralelo ali com a Lara Croft e tal. Ele até em algum momento ele fala, eu sou você e tal. Entendo, fica claro esse jogo que eles querem fazer no anime, comparando como a Lara Croft, apesar desses pesares, ela é uma personagem boa, ela é do time do bem, e esse personagem com traumas similares, enfim, é um personagem ruim. Fica claro isso, mas fica um pouco cansativo no anime e extremamente raso. É muito interessante que na história ela luta contra seres sobrenaturais, em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Tem uma questão ali de controle da mente, tem algumas coisas de poderes sobrenaturais. Eu particularmente também não gosto de controle da mente, a pessoa fica do mal, você vai lutar contra seu amigo, contra sua amiga, enfim. De novo, eu acho isso um pouco clichê demais, mas é legal que tem elementos sobrenaturais no Tomb Raider porque expande o potencial da franquia, né? Nós vimos em alguns pequenos momentos dos jogos a Lara muito focada no isso daqui não é um ser sobrenatural, isso daqui é uma ilusão, isso daqui é uma pessoa. Então perdi um pouco ali da mágica e a gente começa a voltar a ver essa questão de mágica. Então até criaturas que a gente achava que não existiam, enfim, isso daí é muito interessante. E eles trazem de volta no anime, então dá uma boa brecha pro desenvolvimento do jogo, voltar a ter essas questões sobrenaturais, essa aventura, essa mágica que a gente via nos jogos mais antigos. E o interessante disso é que novamente a Lara vai combater um mal que ameaça o mundo todo, então ela está salvando o mundo. Não é uma coisa muito local, não é algo tão pessoal, tipo, é a aventura da Lara Croft. Ela está salvando o mundo e também ela está correndo atrás de relíquias. Então tem uma motivação interessante para que ela faça aquelas coisas, sabe? Então você consegue entender de por que ela está fazendo aquilo.
E novamente, isso traz uma boa perspectiva para o futuro da franquia. Parece que os jogos vão conseguir funcionar em cima disso. Tem uma pequena diferença ali, que a Lara às vezes ela é tratada como ladra, como mercenária, né, que roubou alguns artefatos, enfim. E aí parece que ela mudou, que ela não é mais assim. Então a gente já tinha visto em algumas notícias a Crystal Dynamics abordando esse tema do tipo, a Lara Croft não gosta de roubar coisas, ela tá recuperando algo para salvar o mundo ou para devolver para o lugar de onde veio, enfim, para ela ser uma heroína total. Eu acho um pouco desnecessário ter que trabalhar esse tema com a Lara, de como ela não é uma vilã, como ela não é uma ladra, qual é a diferença dela para um mercenário. Ela realmente gosta de fazer exploração e tal. O Roth fazia isso ficou muito claro que ele fazia por esporte e tal. Acho que era uma pauta que não precisava ser trabalhada na Lara Croft. Ela já tem as motivações dela, ela já tem o mérito dela, ela já é uma heroína sem precisar ficar se justificando, sabe? Então, novamente, a Lara tem essa corrida para salvar o mundo, ela precisa encontrar algumas relíquias, entender alguns enigmas. Tem vários momentos ali que ela precisa decifrar o que está acontecendo, não é só uma questão de dar tiro, de pular, de lutar. Às vezes você realmente precisa decifrar o enigma. É muito legal porque a Lara tem amigos no mundo inteiro que ajudam ela, então ela já é famosa, já é uma aventureira, ela já tem uma história, um background. Então, eu preciso de uma carona, eu vou falar com tal pessoa. Eu preciso de uma ajuda, eu vou falar com tal pessoa. Então é muito interessante como a influência da Lara Croft já é algo que está expandido mundialmente. Ela não é ali uma amadora, uma novata. Então dá para se dizer que realmente a lenda da Lara Croft existe, que é a proposta do anime. Bom, o anime me parece uma adição muito positiva para o universo da franquia. Ele trabalha bem a personagem, trabalha bem o universo. Ele dá boas perspectivas porque a gente pode esperar de história no futuro. Então, coisas que remetam mais a Lara, que se tornou mundialmente famosa. Então, essa questão de unificação da timeline parece que está funcionando, tem alguns ganchos muito interessantes aqui. O último capítulo do anime, por exemplo, ele é um trabalho que claramente está falando que, olha, estamos unificando aqui a Lara Croft, estamos colocando os elementos de todos os jogos, vocês podem ver isso aqui. O último capítulo do anime, por exemplo, ele é feito basicamente para trabalhar essa unificação da Lara Croft. Então você vê diversos elementos dos jogos antigos, dos jogos novos, você vê algo muito Tomb Raider acontecendo ali e que funciona muito bem. O último capítulo é o meu favorito. E, inclusive, ele se encerra com um gancho para uma segunda temporada ou algo que possa ser trabalhado num jogo. Eu acho que o gancho que foi dado nesse anime não será trabalhado no jogo, será trabalhado em outro anime, porque me parece algo um pouco mais relacionado à história, a conversas, a relacionamentos, a passado, e muito menos à aventura, exploração e enigmas. Mas nada impede que isso daí seja adaptado para um jogo, a história funcionaria da mesma forma. Mas é muito interessante que o anime termine já com um gancho para uma continuação, para vermos essa Lara Croft com diversos elementos das várias Laras que nós gostamos tanto no futuro da franquia. Bom, é isso. Gostei muito do anime, com certeza vale a pena assistir, tanto para quem é fã quanto para quem não é fã. É muito interessante que esteja no catálogo da Netflix, porque muitas pessoas vão conhecer a Lara Croft e isso traz ainda mais conhecimento para o universo da franquia, que é o que eles estão fazendo ultimamente, né? Colocando a Lara em diversos jogos para que todo mundo saiba quem é ela, para quando lançar um jogo, todo mundo já saber quem é a Lara Croft. Ela realmente é conhecida tanto no universo dela quanto no universo dos jogos. Então assistam o anime e quem terminar, quem estiver assistindo, deixa um comentário aqui e me diz o que vocês acharam, vocês concordam com a minha opinião, não concordam, o que vocês acharam legal, acharam alguma referência aos jogos que eu não citei aqui. Eu estou trabalhando também num vídeo sobre essas referências para trazer para vocês e obviamente o comentário de vocês vai me ajudar com isso. Quero muito saber o que vocês estão achando desse novo anime Tomb Raider, a lenda de Lara Croft. A senhorita pode descer. Ai, meu Deus. Lara, desce. Desce. Vamos, meu amorzinho, vem. Vem cá, vem.
Aê, pronto, papai. Pode continuar? Obrigado.